Você esteja bem e em paz. Te convido à leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 14. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Bom, nós notamos durante os dias do nascimento de Cristo, dias que antecederam o nascimento de Cristo, ou até alguns dias posteriores ao nascimento de Cristo, uma incidência aí de aparição de anjos. Os anjos, existem outros relatos na Bíblia, né, de aparição de anjos. Só que não é muito comum acontecer isso. E nesses dias do nascimento de Cristo, houve uma incidência maior, digamos assim, do aparecimento de anjos. Esses anjos, eles são mensageiros de Deus. E durante os dias do nascimento de Cristo, os anjos apareceram. Eles apareceram a Zacarias, o pai de João Batista, a Maria, mãe de Cristo, apareceram a José, o pai de Cristo, e apareceram alguns pastores que estavam no campo. A esses pastores não apareceu um anjo, apareceu um exército de anjos, milícias celestiais apareceram. E houve essa incidência de aparecimento desses mensageiros de Deus, desses anjos, porque eles estavam explicando o que estava acontecendo naqueles dias. Tratava-se do nascimento humano do próprio Deus, Deus conosco. E nós vemos aqui que quando eles apareceram para esses pastores e apareceu essa milícia de anjos, eles trouxeram um cântico. E neste cântico tinha essa frase que nós lemos aqui: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então, nós entendemos aqui que glória somente a Deus, só lhe deu glória. A Deus toda a glória, glória a Deus nas maiores alturas. Mas há algo aqui que nos força a analisarmos um pouco a Escritura para nós aprendermos, né? Paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então nós vemos que existe uma distinção aqui. Homens a quem Ele quer bem, a este grupo de pessoas que nós vamos identificar quem é. Essa expressão homens, ela não está no gênero masculino, né? Mas na expressão genérica do ser humano, homem e mulher, pessoas a quem Deus quer bem. E existe então pessoas que Deus quer bem. Paz na terra entre as pessoas a quem Deus quer bem. Isto é, seu povo. Nós vemos aqui no nascimento de Cristo, só que em Mateus capítulo 1, verso 21, que ele foi chamado de Jesus porque ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, verso 21. Ele dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então nós vemos uma afirmação: salvará o seu povo. Alguns dizem aqui que se refere aos judeus, porque ele veio aos judeus e os seus não o receberam, conforme vemos lá em João, né? Mas aqui está se referindo ao seu povo salvo, não aqueles que o rejeitaram, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Está falando de remidos, aqueles que foram salvos dos pecados, perdoados dos pecados e salvos por Cristo, que é o seu povo comprado, a sua igreja. Estes a quem Deus quer bem. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele diz que essas pessoas foram compradas por Cristo, né? Em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20, o apóstolo Paulo fala isso: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus. Fostes comprados por preço. E Pedro, o apóstolo Pedro, ele explica qual foi esse preço. Na sua primeira carta,
capítulo 1, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 a 20, o apóstolo Pedro ele explica qual foi este preço. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, 18 a 20. Sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no final dos tempos, por amor de vós. Então nós vemos aqui nessa explicação de Pedro que aqueles a quem Deus quer bem é um grupo de pessoas, um povo que foi comprado por sangue, o preço foi sangue e o motivo foi amor. Comprados por sangue, por amor de vós. O preço sangue e o motivo amor. E aqui mesmo, Pedro, na sua carta, no capítulo 2, ele diz a respeito deste povo que foi comprado. Verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Entenda que dentro deste povo de Deus, dentro dessas pessoas a quem Deus quer bem, estão aqueles, ou seja, todos eram ímpios, como Paulo fala aos Romanos, que Cristo morreu por ímpios. Nós éramos ímpios antes de sermos alcançados pela graça. Este povo era ímpio, eram pessoas ímpias que foram alcançados pela graça. O apóstolo Paulo, aos Efésios, capítulo 2, ele fala que todos nós vivíamos sobre o curso deste mundo, fazendo as vontades da carne e do pensamento, sobre o curso, sobre os cuidados, aí vamos dizer assim, do mundo, exercidos por principados e potestades. Mas fomos vivificados por ele, e pela graça fomos salvos. Então este número de pessoas a quem Deus quer bem, que é o seu povo, que foi comprado por sangue, pelo motivo do amor que Deus tem por nós, é um grupo de pessoas que foram alcançadas entre os ímpios. Por isso, se porventura você que está assistindo esse vídeo não é ainda povo de Deus, não faz parte deste povo comprado, clame a Ele que te alcance, que estenda a você a destra da comunhão, que clame a Ele que te alcance com a sua graça, se arrependa dos seus pecados e peça a Ele que te aceite. Peça a Cristo que te aceite e que te inclua neste povo a quem Deus quer bem. Este nascimento de Cristo, ele foi feito em obediência total. O processo do nascimento de Cristo para alcançar aquelas pessoas a quem Deus quer bem, foi chamado Jesus para salvar o seu povo dos pecados deles, para remir pessoas que eram ímpias. Este processo é fundamentado na obediência. Até mesmo antes do seu nascimento humano, Cristo foi obediente, conforme nós vemos na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, é bem claro. Ele foi obediente ali, ó. Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou,
assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós vemos aqui que a obediência, esse processo de salvar o seu povo, o povo a quem Deus quer bem, que foi comprado por sangue, por amor, e que hoje é uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, é totalmente fundamentado na obediência. Começa pela obediência de Cristo, em se esvaziar da glória de ser o próprio Deus, para se tornar um de nós. A obediência dos seus pais, que cumpriram todos os rituais e cerimônias da lei. Se você observar lá em Lucas mesmo que nós estávamos, capítulo 2, né? O verso 21, nós vemos que seus pais cumpriram, sua mãe cumpriu todo o ritual da lei pertinente a ela que deu à luz. Lucas 2, 21. Completado 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo, antes de ser concebido. Por que a circuncisão tinha que ser ao 8º dia? Porque a mulher, ela era considerada impura durante os 7 primeiros dias, quando nascia um menino, não uma menina. Mas se suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta do pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. No caso de Maria, ela sacrificou os 2 pombinhos, porque ela era pobre, e ela não tinha condição de sacrificar um cordeiro. Então ela fez a expiação com os 2 pombinhos. Então nós estamos vendo que todo esse processo para a vinda de Cristo na experiência humana, na natureza humana, para salvar o seu povo dos seus pecados, ele é fundamentado na obediência. A obediência de Cristo em vir, a obediência dos seus pais em cumprirem a lei em Cristo, a lei que exigia, né? Por essa questão de fazer expiação pelo pecado, e apresentaria o menino, ele só podia ser apresentado após 33 dias. E só era apresentado o filho primogênito, né? Não era todos os filhos que eram apresentados no templo e consagrados no templo, era só o primogênito, conforme nós vemos em Êxodo, capítulo 13, verso 2. Consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Então todo primogênito, todo aquele que, a Bíblia usa a expressão, abre a madre de sua mãe, deveria ser então consagrado a Deus. Então nós vamos aprendendo que a lei era circuncidar a criança no 8º dia, porque nos 7 primeiros dias a mãe ainda estava no processo de purificação, ela era considerada impura. E no 8º dia a criança era então circuncidada. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 17, vemos que isso é antigo, né? A lei da circuncisão, ela é antiga, ela é até anterior à lei de Moisés, ela foi dada a Abraão, né? 17, nós vamos ler aqui só o verso 10 a 12. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio,
Será isso por sinal e aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho das vossas gerações. E até mesmo o escravo, o estrangeiro que estivesse ali, tudo tinha que ser circuncidado ao 8º dia. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala aqui aos Gálatas, né, capítulo 4, versos de 4 a 6. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiros de Deus. Então Deus envia o Espírito àqueles que são filhos, àqueles entre os homens a quem Deus quer bem. Então este grupo de pessoas, comprado pelo sangue de Cristo por amor, que fazem parte do povo de Deus, ele foi todo estruturado e fundamentado na obediência. A obediência de Cristo, a obediência dos seus pais em cumprirem a lei e em promessas, né? Nós vamos ver aqui, lá em Lucas mesmo, capítulo 2, verso 23, que além da obediência à lei, tudo isso foi cercado de promessas, inclusive promessas individuais. O anjo fez a promessa a Isabel, mãe de João Batista, que foi o precursor do ministério de Cristo, e o anjo fez a promessa a Maria, a mãe de Cristo. Promessas individuais, mas vindas de Deus e não do imaginário humano, vindas de Deus. E ele fez a promessa também a uma outra pessoa, né? Nós vemos aqui em Lucas capítulo 2, verso 23, um homem chamado Simeão. E este homem, Deus havia feito a promessa que ele não morreria sem antes ver a primeira vinda de Cristo. Olha só que interessante. E este homem testifica o menino Jesus no templo. Então, depois que passa os 33 dias da purificação de Maria, e por ser Jesus o primogênito, eles então, Maria e José, eles vão ao templo e consagram o menino Jesus a Deus. Quando eles estão no templo, Simeão reconhece a promessa. Então vemos aqui verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo Senhor. E este homem que tinha esta promessa, que ele não morreria sem antes ver, ele já era velho. E ele, um dia, o Espírito Santo moveu para ir ao templo. Você vê que Deus, quando ele cumpre a sua promessa, ele cuida de todos os detalhes. Então, todo aquele processo para a salvação, fundamentado na obediência de Cristo, que se esvaziou da glória de ser Deus, para se fazer um de nós. E obediência dos homens, os seus pais, para cumprir toda a lei, e levando um menininho, bebezinho ali, todo aquele processo de circuncisão e apresentação no templo. E também envolto em promessas, inclusive promessas individuais. E Deus não se esquece de nenhum. Toda promessa que ele faz, ele cumpre. E o próprio Espírito Santo moveu Simeão a ir ao templo. Verso 27. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo, olha que bonito esse cântico aqui de Simeão louvando a Deus no templo. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Então ele reconheceu o cumprimento da profecia que veio segundo a palavra de Deus.
e não segundo a imaginação de alguém. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. E agora olha só que interessante que ele falou: luz para a revelação aos gentios e para a glória de todo o teu povo Israel. Então esse próprio Simeão reconheceu que Jesus era o Salvador daquele povo a quem Deus quer bem, não somente de judeus, mas de gentios também, pessoas de todas as raças, povos, tribos e nações, que fazem parte da igreja de Cristo, comprado pelo sangue de Cristo e por amor. E estavam ali o pai e a mãe do menino e ficaram admirados. E Simeão, verso 34, os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Que coisa maravilhosa, né? E aquele homem que estava ali aguardando a promessa, então, ele identifica. Então nós vemos que Cristo, ele veio em obediência para salvar o seu povo. Os homens foram obedientes para cumprir a lei que exigia toda aquela cerimônia. E as promessas que foram manifestas foram se cumprindo. Não só naqueles personagens principais, como a mãe de Cristo, a mãe do próprio Cristo, a mãe de João Batista, que seria o precursor, mas também de um homem praticamente anônimo. A Bíblia dá o nome dele, mas era um homem que até então ninguém se falava dele, que tinha recebido essa promessa. E o Espírito Santo o leva ao templo para ver com seus próprios olhos a promessa que Deus lhe fizera sendo cumprida. Assim como Deus faz conosco hoje, cumprindo suas promessas. Obediência e promessa. Então nós vimos que este cântico dos anjos, da milícia de anjos, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem, que são esses homens de boa vontade, como diz outra tradução, e que são comprados por sangue e amor, que é a sua igreja, o povo eleito, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, resgatado das trevas para a luz. Se você que está assistindo esse pequeno vídeo faz parte deste povo, desenvolva, siga o exemplo da obediência, o exemplo de Cristo e o exemplo das pessoas. Se você já faz parte desse povo e você tem as promessas de Deus, entenda que Deus ele vai cumprir todas as promessas que ele fez, promessas dele, que ele de fato fez, não promessas que alguém imaginou. Mas as promessas de Deus todas serão cumpridas, até mesmo as promessas individuais que Deus fez a cada um. E se porventura você ainda não é povo de Deus, se porventura você ainda não faz parte deste povo, peça a Ele que te compre com teu sangue. Clame a Ele numa oração súplice. Arrependa-se dos seus pecados. Peça perdão, confesse a Deus os seus pecados. Seja penitente, confesse a Ele os seus pecados. E peça a Ele que te inclua entre este povo comprado por sangue e por amor. O preço, sangue e o motivo, amor. Peça a Ele que te inclua entre este povo. Quem sabe Ele tenha misericórdia de ti, te estenda a destra da comunhão, te alcance com a sua graça e te aceite entre este povo. Peça a Ele, clame, porque este foi o caminho de todo convertido. Todos se arrependeram dos seus pecados e clamaram para que Deus estenda a graça da comunhão de Cristo. Todo aquele que faz parte legitimamente do povo de Deus passaram pelo processo da conversão, do arrependimento, da penitência, da confissão de pecados e pediram a Ele que nos aceite. Peça a Ele que te aceite, que Cristo aceite você nesta noite, nesse dia, né? Se você estiver vendo de dia. E se você já faz parte do povo,
siga o exemplo de Cristo e das pessoas e seja obediente a Ele. Que Deus abençoe a sua vida.